A maconha, também conhecido por seu nome científico, cannabis, é uma planta de crescimento rápido, cujas flores das plantas fêmeas produzem dezenas de substâncias chamadas de canabinoides. Dentre essas, os mais conhecidos, delta-9 tetrahidrocannabinol, ou THC, e o canabidiol, ou CBD. É a substância ilegal mais consumida no Brasil e no mundo, sendo usado na China desde, no mínimo, 5.000 anos antes de Cristo, para o tratamento de diversas enfermidades. Ao longo da história, também teve um uso religioso, dentro do hinduísmo, taoísmo e rastafarismo, além do uso industrial do cânhamo nas cordas e caravelas dos portugueses que vieram ao Brasil. Além dessas aplicações, atualmente vemos o uso da maconha sendo feito comumente num contexto social e recreativo. E em países onde a planta é legalizada, as sementes e folhas também são utilizadas como alimentos de altíssimo valor nutricional, e o ramo cosmético faz preparações de cremes e pomadas para a pele e os cabelos. Existem milhares de usos possíveis para a maconha, o número que cresce a cada dia conforme novos estudos e tecnologias são desenvolvidas ao redor do mundo. Os usos sociais, recreativos e medicinais vêm ganhando maior evidência nos últimos tempos. Esses usos podem ser feitos por meio de inalação da fumaça de um baseado, cachimbo, bong ou vaporizador, ou até extraindo seus canabinoides em uma solução gordurosa, como a manteiga ou óleos, sendo também consumido oralmente. Também é possível preparar extratos concentrados a partir das flores, os haxiches, tinturas e ceras, que rendem doses mais fortes. No entanto, como resultado da atual dinâmica proibicionista da nossa lei de drogas, grande parte da maconha consumida no país provém do Paraguai de forma prensada. A maconha é colhida e, sem passar por um processo adequado de secagem ou cura, é então compactada em tijolos para facilitar o transporte, possibilitando um deslocamento de uma maior quantidade em menos viagens, o que torna também mais fácil de esconder de oficiais das rodovias e fronteiras. Justamente como consequência desse processo, a maconha perde gradualmente seus níveis de canabinoides e pode conter insetos, fungos, pesticidas e amônia, tornando-se mais danosa do que a sua forma inicial. E um esclarecimento importante. Há um conto popular que diz que a amônia presente na maconha é consequência de pessoas urinarem nela, no intuito de fazer render mais ou preservar melhor. Isso é um mito. A amônia presente na maconha prensada não é necessariamente provido da urina. Ela nada mais é do que um produto do processo de decomposição daquela matéria orgânica por micro-organismos, que são favorecidos pela umidade e a forma de transporte do produto final. Existem ainda variações, ou cepas, da maconha: a sativa, índica e ruderalis, além das híbridas provindas da combinação genética de qualquer dessas três. As sativas são tipicamente plantas mais altas, afinadas, de folha estreita e clara, ao contrário das índicas, que tendem a ser mais baixas, robustas e com folhas mais largas e escuras. Já as ruderalis possuem baixa altura, talos finos e é uma das cepas mais resistentes da maconha, de rápido desenvolvimento e com baixas quantidades de THC. Justamente por esse motivo, muitas vezes é cruzada com as duas primeiras espécies para otimizar a velocidade e rendimento da floração a custo de níveis menores do princípio ativo. Os efeitos da maconha variam de acordo com a concentração de canabinoides, principalmente o THC e o CBD. Enquanto o THC produz efeitos mais estimulantes e mentais, aguçando a criatividade e fluxo de ideias, o CBD traz uma maior sensação de calma, tranquilidade e sedação do corpo e da mente. Uma planta que contém muito THC e pouco CBD pode apresentar maiores chances de causar efeitos indesejados, como paranoia e delírios, algo mais característico do THC. Plantas com essa proporção mais equilibrada tendem a guinar para experiências mais tranquilas e controláveis. De forma geral, os efeitos da maconha se resumem a estados de euforia, bem-estar e relaxamento, redução do estresse, aguçamento dos sentidos e criatividade, olhos vermelhos, boca seca e comprometimento temporário das atenções e memória, principalmente a de curto prazo. Esses efeitos variam de acordo para pessoa a pessoa em cada momento e de acordo com os níveis de canabinoides sendo fumados.
A maconha também atua em sistemas neuronais responsáveis pela inibição e aumento do apetite, fazendo com que o usuário ou usuária tenha uma sensação maior de fome do que o costume. Isso pode ocorrer por dois motivos. Primeiro, por essa alteração de mecanismo do cérebro, que sinaliza quando estamos saciados ou com fome, e segundo, o aumento da percepção e apreciação de sabores e cheiros. Por esse motivo, ela é utilizada com grande sucesso por pessoas que têm dificuldade em se alimentarem, como por exemplo aquelas com vírus da AIDS ou pacientes com câncer passando por tratamento quimioterápico, uma vez que a maconha também ajuda a aliviar enjoos. Hoje temos a tecnologia para extrair e individualizar os componentes químicos da maconha. No entanto, quando utilizada em sua forma natural, com todas as suas propriedades juntas, ela pode ser mais efetiva do que quando utiliza-se os canabinoides e terpenos de forma isolada. A esse efeito foi dado o nome de entourage effect, algo como efeito comitivo em português. De acordo com o neurologista Ethan Russell, que estudou durante muito tempo sobre os compostos da planta e suas funções no corpo, esse efeito comitiva pode ser usado para tratar e aliviar com maior eficácia diversos sintomas, como dores, depressão, inflamação, epilepsia, ansiedade, vícios, câncer, fungos e várias infecções. Esses são apenas alguns dos efeitos da maconha encontrados até hoje. Outras tantas pesquisas precisam ser feitas para descobrir melhor seu mecanismo de ação. Algo que será possível de ser realizado numa larga escala, realisticamente, após a sua efetiva regularização. No futuro, se espera uma política que regulamente a maconha, reconhecendo também os danos históricos da proibição, que sempre foi desproporcionalmente mais rígida com a população preta, pobre e periférica. A primeira lei do Brasil sobre maconha, em 1830, no Rio de Janeiro, por exemplo, proibia a venda e consumo de maconha, estipulando uma multa para quem vendia e prisão para quem consumia. Mas a gente sabe que, na prática, os que eram presos eram sempre os mais vulneráveis, os pretos, pobres, periféricos. As leis mudaram, os alvos não. É preciso promover a reparação desse cenário, para que essa população que trabalha hoje no mercado clandestino não seja excluída novamente dessa eventual era de regulamentação. Isso criaria uma verdadeira e importante função social para a legalização, já que o controle sobre o cultivo, extração, venda e distribuição possibilitaria a criação de milhares de novos empregos e ainda cursos de especialização, além de mudança do paradigma de exclusão e perseguição sistemática de toda uma população. Quando fumada, os efeitos da maconha podem ser sentidos alguns segundos após o trago, e seu efeito de pico aparece entre 15 e 30 minutos, podendo durar de 2 a 4 horas. Já a administração oral pode demorar um tanto mais para fazer efeito por causa do tempo de absorção, cerca de 1 hora e meia para começar os efeitos, podendo durar de 4 a 8 horas em média. Embora não tão comum, é possível sentir uma ressaca no dia seguinte, na forma de sonolência e estupor, apesar de muito mais amena do que outras drogas de uso social e farmacêutico. Isso é mais provável de acontecer após um consumo mais extenso e excessivo da planta. Algumas pessoas podem experienciar sensações de extrema ansiedade e de que estão sendo perseguidas ou observadas, e também uma queda de pressão arterial. Além disso, em usuários crônicos, a memória de curto prazo pode ficar prejudicada até algumas semanas após o último consumo. Pessoas com histórico de doença mental na família, ou aqueles que consomem maconha numa idade muito precoce, podem ter maior suscetibilidade a desencadeamentos de transtornos psiquiátricos como a esquizofrenia. Mas, por outro lado, como menciona o neurocientista Siddhartha Ribeiro, pequenas doses de maconha poderiam servir como uma ferramenta auxiliadora no diagnóstico de transtornos como esse, uma vez que é quase impossível sua detecção pré-surto. Mas, nesse caso, deveria ser feito presencialmente em um ambiente controlado com um profissional de saúde. Aproximadamente 9% dos usuários de maconha tornam-se dependentes em algum momento da vida, ainda que seja uma dependência psíquica e não física, tornando-se mais leve em termos de sintomas de abstinência. Nesse caso, algumas coisas que podem se manifestar são uma maior irritabilidade, tédio, inquietação e o desejo de fumar. Nossa... E aquele papo que a maconha é porta de entrada? Veja, não existe nenhum estudo que comprove esse argumento. A lógica seria que, como a maconha é a substância ilícita mais consumida ao redor do planeta, ela acaba servindo como uma ponte para as demais experimentações. Já que a maconha altera a consciência, então a pessoa vai buscar outras drogas para alterar a consciência. Mas se formos seguir esse raciocínio, a maconha não é a primeira droga experimentada pela maior parte das pessoas.
e sim o álcool. Nem por isso o álcool é popularmente apontado como uma droga de porta de entrada, né? A outra questão é, atualmente, a maconha é vendida nos mesmos locais que demais substâncias ilícitas. Ou seja, no mercado ilegal, as pessoas que consomem maconha têm exposição direta a outras substâncias na hora da compra. Fosse o mercado regulamentado, isso dificilmente aconteceria. A lógica da porta de entrada é falaciosa e sem qualquer respaldo científico. Só mais uma propaganda mentirosa que segue sendo perpetuada há décadas. Inclusive, um estudo no Canadá com usuários de drogas injetáveis mostra justamente o oposto, que a maconha pode servir como uma porta de saída de substâncias mais danosas à saúde, resultando em uma diminuição de seu uso, embora não necessariamente uma abstinência completa. Existe uma iniciativa por lá chamada Cannabis Substitution Project, que fornece maconha para comer ou fumar às pessoas que usam drogas em situação de rua, doadas ao projeto pelos próprios dispensários locais, com auxílio da Vancouver Area Network of Drug Users, uma organização criada em 1998 para garantir o direito dessa população. Nós também citamos no vídeo sobre redução de danos o estudo conduzido aqui no Brasil no final dos anos 90, onde a maconha demonstrou grande potencial na substituição ao uso de crack, algo que certamente poderemos explorar mais a fundo mediante um progresso na nossa lei de drogas. Tá, beleza. Mas tem também aquela outra história de que a maconha mata neurônios, né? Pois é, esse é outro mito bem popular. Essa história surgiu nos primórdios da guerra às drogas, em 1974, de um experimento conduzido pelo Dr. Robert Heath e sua equipe, endossado pelo então governador da Califórnia, Ronald Reagan. O experimento era o seguinte: 3 macacos deveriam ser expostos ao equivalente de 30 baseados por dia, durante um ano. Ou seja, 900 baseados por mês, mais de 10 mil em um ano. Convenhamos que nem a pessoa mais maconheira que você conhece fumaria uma quantidade dessas, né? Os detalhes do experimento vieram à tona apenas anos depois. A metodologia do experimento incluía o uso de uma máscara no rosto dos macacos que bombava o equivalente a 63 baseados em míseros 5 minutos. 5 minutos. Isso sem qualquer administração de oxigênio em conjunto. O resultado? Os macacos começaram a morrer 3 meses após o início do experimento. Quando o cérebro é privado de oxigênio, em poucos minutos, uma das primeiras coisas que acontece é a morte dos neurônios. Então a causa de morte dos macacos não foi pela maconha consumida, e sim por asfixiamento. O consumo de maconha tem seus riscos, mas morte neuronal não é uma delas. Então, como reduzir esses danos? Se for consumir por inalação, o ideal é vaporizar. A vaporização aumenta a temperatura a um ponto que os canabinoides são liberados da planta, mas não há combustão. Além de renebais, isso ajuda a diminuir consideravelmente a quantidade de monóxido de carbono resultante do processo de carburação. Mas o valor de um bom vaporizador ainda tende a ser elevado. Então não é sempre uma tecnologia muito acessível a todas as pessoas. Se decidir bolar um baseado, optar por sedas mais finas e sem acréscimo de sabores ou tingimento, além de usar uma piteira longa para afastar a fonte de calor da boca. Tem tabacarias, inclusive, que vendem piteiras de madeira e de vidro, e que podem ser reaproveitadas. Também ajuda a reduzir o lixo. Meio ambiente agradece. Garantir uma boa planta, de qualidade, evitando consumir erva prensada com fungos e amoníacos. Se for o caso de fumar prensado, é possível fazer uma lavagem do fumo para eliminar algumas das impurezas. Existem inclusive alguns tutoriais no YouTube ensinando esse processo. Vale ressaltar que a questão da lavagem do fumo ainda é envolvida de dúvidas em relação à sua eficácia de remover as impurezas. Mas fica a dica. Evitar fumar com tabaco e não segurar a fumaça por mais de 3 a 5 segundos. A maior parte do THC é absorvido dentro dessa margem de tempo. A impressão que algumas pessoas têm de bater mais forte por segurar mais a fumaça não é consequência de mais THC sendo absorvido, e sim pela falta de oxigenação no cérebro. Se for utilizar bongs, pipes ou cachimbos, certificar-se sempre que o material está limpo, pois podem acumular micro-organismos nocivos à saúde ao longo dos usos. Guardar as pontas por um momento de necessidade é uma ideia adotada principalmente entre pessoas que fumam com frequência. No entanto, essa sobra do baseado é onde ficam concentradas as substâncias mais nocivas à saúde. Podendo evitar isso, é um dano a menos. Caso decida consumir a substância oralmente, é recomendado que dose com muito cuidado. E espere pelo menos de 1 hora a 1 hora e meia caso queira redosar, por conta da demora do início dos efeitos. Não é que nem quando se fuma,
que dá para sentir o efeito em questão de segundos. Então é mais difícil determinar o que é, de fato, uma dose desejada. Justamente por isso, a maconha usada dessa maneira pode ter efeitos mais fortes e imprevisíveis, especialmente se ocorrer uma sobredosagem. Falando em sobredosagens, é preciso também lembrar que os extratos da maconha normalmente contêm níveis mais elevados de THC. Então, geralmente, é necessário consumir bem menos para obter o mesmo nível de alteração que uma flor, menos ainda se pegarmos o prensado como parâmetro de comparação. Um tempo depois do consumo, pode surgir a vontade de comer tudo. Nesse momento, é importante atentar-se quais alimentos são escolhidos para consumo e o quanto que ele é ingerido. O desejo de comer pode ser grande e a pessoa pode acabar comendo em excesso e nem sempre esse excesso são alimentos de grande qualidade nutritiva. Resumindo, regula as tranqueiras para não passar mal depois. A maconha pode também ampliar os efeitos de outras substâncias. Portanto, é preciso ter muito cuidado com o poliuso. Algumas pessoas acreditam que a maconha possa ajudar a aliviar sensações de ansiedade, pânico ou algum outro desconforto desencadeado pelo consumo de outras drogas. Mas não é incomum que o oposto ocorra e esses sintomas se intensifiquem ainda mais. Tome cuidado caso decida fazer seu uso. A erva pode ser até natural, mas é uma substância alteradora de consciência como tantas outras, e existem riscos e danos que podem ser mitigados ou até mesmo eliminados. Muito obrigado a todas e todas que nos acompanharam até aqui. O assunto da maconha é extenso, rende dias de conversa. Então a gente fez alguns recortes relevantes nesse vídeo, mas eu encorajo vocês a buscarem mais informações sobre esse assunto. Além disso, compartilhe o vídeo nas redes, semeie essa terra fértil e nos próximos episódios nos aprofundaremos em outras substâncias. Sou Gabriel Pedrosa, até a próxima viagem.